Deus, sejamos todos bem-vindos. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel. Examinai. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa. Segundo João 10. É razoável que ninguém impeça o próximo de falar o que melhor lhe pareça. É justo, porém, que o ouvinte apenas retenha o que ele conheça útil e melhor. Em todos os setores da atividade terrestre e no curso de todas as tarefas diárias, aproximam-se irmãos que vêm ter conosco, trazendo as suas mensagens pessoais. Esse é o portador de convite à insubmissão, aquele outro é um vaso de queixas enfermiças. Indispensável é que a casa terrestre não se abra aos fantasmas. Batem a porta? A prudência aconselha a vigilância. O coração é um recinto sagrado, onde não se deve amontoar resíduos inúteis. É imprescindível examinar as solicitações que avançam. Se o mensageiro não traz as características de Jesus, convém negar-lhe guarida de caráter absoluto na casa íntima, proporcionando-lhe, porém, algo das preciosas bênçãos que conseguimos recolher, em nosso benefício no setor das utilidades essenciais. Inúmeros curiosos que se aproximam dos discípulos sinceros nada possuem, além da presunção de bons faladores. São quase sempre grandes necessidades sob a veste falaciosa da teoria. Sem feri-los, nem escandalizá-los, é justo que o devotado aprendiz de Jesus lhes prodigalize algum motivo de reflexão séria. Desse modo, os que julgam conduzir um estandarte de suposta redenção passam a conduzir consigo a mensagem do bem, verdadeiramente salvadora. O problema não é o de nos informarmos se alguém está falando em nome do Senhor. Antes de tudo, importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. Assim seja. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus. Nesse momento, fechamos os nossos olhos e, esquecendo um pouco dos nossos problemas do dia a dia, elevamos o nosso pensamento, os nossos sentimentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre e nosso amigo. Agradecendo, sempre em primeiro lugar agradecendo. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui essa noite, onde cada um de nós veio buscar o alívio para os seus problemas, para seu sofrimento, para as suas dores. E tendo a certeza de que nesse lugar nós seremos atendidos pela equipe espiritual que se encontra desde cedo aqui nesse ambiente e que sabe exatamente o que cada um de nós precisa. Então, que possamos fortalecer a nossa fé, a nossa crença. E assim, entregamos a Deus o que cada um de nós veio buscar aqui nessa noite. Com certeza,
cada um vai sair daqui um pouco melhor do que chegou. Porque essa casa abençoada é casa de tratamento espiritual. Também pensamos, nesse momento, nos nossos irmãos que não puderam estar aqui essa noite, os quais sabemos que estão passando por dificuldades de ordem material ou de ordem espiritual. Que nós possamos lembrar dessas pessoas que nos são caras, e que nós possamos emanar nosso pensamento de bondade e também transmitir um pouco desse ambiente que nós estamos nos beneficiando aqui hoje para essas pessoas. Recomendamos também os nossos irmãos desencarnados, muitos que estão aqui essa noite, junto conosco, que assim como nós também precisam de alívio para os seus problemas. Os irmãos que têm o nome no livro sobre a nossa mesa. E todos aqueles que nos vêm à mente nesse momento, que já estão no plano espiritual. E também nossos irmãos desencarnados que se encontram sem alguém para lhes fazer uma oração, que nós possamos fazer essa caridade moral de cada dia nas nossas preces, poder encaminhar uma prece de auxílio a esses irmãos que nós não conhecemos, mas que dirigindo um pensamento de bondade, uma prece bem sentida, podemos beneficiá-los. Recomendamos também nossos irmãos enfermos, que se encontram nos hospitais ou nas suas casas, muitas vezes acamados, muitos em fase terminal, que as equipes espirituais, trabalhadoras do bem, possam acolher, aliviar um pouco suas dores, suas preocupações, também dos seus familiares, que normalmente se encontram inseguros. Recomendamos nossos jovens que possam trilhar o caminho do bem, que possamos nós ser seus exemplos a cada dia. Recomendamos os idosos, muitos que se encontram nos asilos, abandonados por suas famílias, que Deus possa colocar no caminho deles uma alma abnegada, que possa ajudar e tratar com carinho. E agradecemos a equipe espiritual que atua e trabalha nessa casa. Em nome do nosso irmão André Luiz, assim agradecemos a cada trabalhador espiritual, a cada mentor e cada um de nós que nos acompanha dia a dia, que nos intuem, nos inspiram e que possamos nós ter ouvidos para ouvir. Pedimos a espiritualidade da casa que intua nossa irmã Maria Celoí para explanar a explicação do Evangelho nessa noite. E assim, em nome de Deus e de Jesus, damos por aberta a doutrinária de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Pai nosso, que estás no universo, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino de amor e de bondade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso material e espiritual de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues à tentação, livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, que assim seja. Boa noite a todos, sejamos bem-vindos, nos demos a oportunidade, de aceitar o convite de Deus para aqui estarmos. O tema hoje nós vamos trabalhar sobre muito se pedirá aquele que muito recebeu. Então, quando nós assistimos nas reportagens ou vemos numa cidade grande o movimento, as filas que vão dobrando os quarteirões, o pessoal atrás de emprego com seu currículo, para entregar o currículo para ver se consegue ser classificado para aquele emprego, tantas vagas ou poucas ou muitas, sempre na esperança que um deles será contemplado para esse emprego. Porque ele favorece mais o seu currículo, favorece mais sua experiência, sua sabedoria, seus recursos, sua formação, vai favorecer e vai ser escolhido. E assim também nós entramos na fila como cristão para ver se nós vamos ter uma vaga no coração de Deus. Só que para nós ter essa vaga, nós precisamos preencher alguns requisitos. E o principal é aquele que já estamos preenchendo, que é chegar na fila, que representa já uma atitude de aceitação do convite de Deus. Então, aqueles que já se dizem cristãos, buscam a Deus todos os dias, no seu trabalho bem feito, na família bem conduzida, com conselhos, os filhos bem criados, na nossa intimidade, também os pensamentos. Qual é a qualidade dos meus pensamentos no dia a dia? Se não forem bons, nós temos que repelir, porque não vem de Deus. E nós queremos ser. O tema já é um chamamento, um alerta, até uma puxada de orelha. Muito se pedirá aquele que muito recebeu. São todas as nossas faculdades mentais, qualidades, condições, um corpo físico perfeito, oportunidade que já temos, que Deus permitiu que a gente tivesse, que é um trabalho, um ganho, uma família, uma comunidade que nos acolhe, uma família também que a gente pertence e que vai ser as companhias que nós vamos ter ao longo dos anos, que vão nos apoiar, vão nos defender. Então, nós somos esses que, no tema, capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, o tema é muito os chamados. E dentro desse tema gerador, vem esses outros temas que hoje eu estou abordando, o muito se pedirá aquele que muito recebeu. Mas nós temos que ser aquele trabalhador que dobra os quarteirões para ver se consegue, entrando nessa fila, ver se consegue chegar lá com o currículo.
E para isso, esses pretensos trabalhadores, eles têm um sentimento de humildade e de paciência. Eles sabem esperar. E eles estão assim esperançosos que vão conseguir, se Deus ajudar. Então eles estão com um pensamento humilde. E é assim que o cristão tem que se voltar para Deus. Não com aquela prepotência que eu sou mais eu sei das coisas, eu posso fazer. E nas míseras qualificações que possui, nesse currículo, ele coloca lá em cima, dizendo que ele pode já ser. Mas Jesus dá um alerta para nós baixar a bola um pouco. Ele diz: não nascemos com missão. Se nós estamos num plano de prova e expiação, num planeta, para expiar, para sofrer, para consertar, para nos tornar melhores, consertar os erros do passado. Então, porque ainda não somos missionários do Senhor, Deus escolheu poucos, e esses poucos muito bem preparados através de várias reencarnações, escolas muito disciplinadas que trouxe a educação moral, o conhecimento, a experiência dolorosa, não foi através de festividades, mas de experiências dolorosas, de provações, de dificuldades, que eles se prepararam, esse currículo ali, para ficar assim, nesse ponto. Então Deus escolheu aqueles que foram os profetas da antiguidade e todos os missionários que temos ainda até hoje, alguns, muito pouco na terra, muito pouco na terra. Que se sujeitaram, que renunciaram, que abdicaram de todos os confortos, de todas as vanglórias, de todas as vontades. Eles vieram para fazer a vontade de Deus. E nós, a maioria das horas do nosso dia é fazendo a nossa vontade. Então, não nascemos com missão. Viemos para reparar, colher os frutos de uma longa e ignorante plantação das vidas passadas e conviver com os que estão conosco e fazer nossa tarefa com zelo e disciplina. Um filho bem criado, bem educado, que se esforça, bem orientado pelos pais, bem conduzido no caminho. Não importa quanto tempo, ninguém sabe quanto tempo. Que, aliás, quanto menos tempo, menos débito. Mas nos nossos olhos a gente acha que não. Quanto mais tempo viver, mais bênção de Deus, mais dívida, mais resgates de vidas passadas, morais. Ninguém é anjo ainda, mas somos de Deus. Isso que importa. O temos na consciência. Somos de Deus. Temos Ele na consciência nossa. E podemos evoluir conforme a nossa boa vontade.
Aqui está o currículo, é que vai dizer até que ponto eu vou chegar em determinado espaço. Porque o que é para ser para nós, vai ser. E o que não é para ser, pode dar murro e ponta de faca, que não vai ser. Temos já destinado, pelo nosso esforço, nosso empenho, né? Ele alerta para a necessidade da evolução. Nós não nascemos aqui para enfeitar a terra. E alguns enfeitozinhos são meio prejudiciais, né? Para o meio ambiente, para as pessoas. Nós viemos aqui para melhorar. A doutrina usa muito o termo evolução, para evoluir, para melhorar, nos tornar pessoas melhores. Mas eu tenho a mania de, e essa minha mania está me prejudicando e está incomodando os outros. Então, corrija. Isso é evoluir. A questão que Deus nos dá essa oportunidade e de repente a pessoa se deslancha, ela entendeu a proposta e agora ela quer ajudar todo mundo. Daí ela já se coloca na posição de missionário. Mas esse é missionário que não abdica de nada, não renuncia a nada. Ele não doa os bens dele para ninguém. Ele quer trabalhar com os recursos coletivos, mas o dele não. Então, ele tem a opinião dele. O que é meu, minha família é minha, ninguém mexe com ela. Né? Então, tu reserva. E o missionário, ele é desprendido de todas essas amarras. Então, nós não nos qualificamos ainda para ser esse missionário. Nós queremos ter a nossa vida normal, reduzida, mas com conforto, com o necessário. Mas nós não vamos nos privar do necessário. Então, essa evolução, ela independe da opinião própria, dos querer. Também, ela exige de nós que saiamos da inércia, do comodismo e da má vontade. Que tudo que a gente faça com carinho. Faça o melhor, dê o melhor de si. Eu estou fazendo meu alimento lá em casa, estou blasfemando, estou com raiva, estou chutando, estou batendo. Esse alimento vai fazer mal para mim e vai fazer mal para as pessoas que vão ingerir. E assim o nosso comportamento no dia a dia tem que ser assim, disciplinado. Temos que estar mais centrados, ser prudente. Eu não devo tudo o que eu quero fazer. Eu posso, mas eu não devo. Né? Daí, essas condições, temos tudo de bandeja. E por isso nós somos mais cobrados, porque nós muitos já recebemos do alto, muito. Muitos seres humanos na Terra nem ouviram falar ainda de Jesus. Não tem nenhum início de espiritualização. E talvez por isso eles erram tanto, cometem tantos crimes, tantas barbáries. Mas nós que já estamos na fila mesmo, dobrando os quarteirões, mas buscando, nós já ouvimos falar. Lá tem vaga no coração de Deus, para mim.
e eu vou conquistar essa vaga. Então, tirando essas picuinhas de achar que nós estamos cheios de melindres, qualquer coisa já me ofendo, qualquer coisa já não gostei, já abandono tudo, não é sensato para o homem de bem. Não pode prevalecer sempre a minha opinião. A gente sabe a guerra que às vezes a gente trava no convívio humano por causa disso. E daí nesse esforço diário é que nós temos que ser humildes e pensar: eu não nasci com uma missão. Eu sou alguém que está conquistando um espaço. E oxalá se a gente consiga. E só através do esforço diário que nós vamos conseguir. Porque o Mestre Jesus nos convida sempre a pensar a respeito da nossa existência. O que eu fiz com a minha vida até hoje? Volta lá atrás, quando tu lembra que tu já era gente lá piquititinho, 2 aninhos, 3 aninhos. E pensa, o que eu já fiz com a minha vida até hoje, com a minha existência? Se não foi pautada de glórias, talvez foi pautada de sofrimentos, de tristeza, de perdas, de aborrecimento, mas tudo isso são flores nos nossos caminhos. Talvez a fama e a glória sejam pedras. Então o Mestre nos convida a pensar. E devemos, no dia a dia, lá na nossa intimidade, pensar sim. Hoje, cada dia tu pensa, e hoje? O meu dia foi produtivo? As minhas conversações foram boas? Os meus pensamentos foram saudáveis? Essa é a nossa intimidade. Ninguém sabe. Mas eu sei. Então, nesse tema, muitos os chamados e poucos escolhidos, que eu trabalho hoje, muito se pedirá aquele que muito recebeu, é justamente isso. Ser grato com Deus por tudo que recebemos. Existe nesse tema, gerador, muitos chamados, 4 momentos. 4 momentos importantes. O primeiro eu já comentei antes de pensar sobre a nossa existência, que erramos muitas vezes por causa da nossa imaturidade. Não estamos ainda maduros para compreender tudo e por isso erramos. Mas Deus continua nos amparando. E Deus continua enviando seus mensageiros. Quem são os mensageiros que Deus continua enviando para nós? São nossos pais, irmãos, filhos, amigos. Esses são os mensageiros encarnados, pertinho de nós, no convívio diário. E os mensageiros desencarnados, que são todos os benfeitores espirituais. Porque no mundo espiritual, bem pertinho de nós, juntinho com nós, está o nosso anjo da guarda, o mentor, aquele que assumiu a nossa defesa e nos aconselhando, a não ser que a gente não obedeça a intuição. São eles que estão
também pertinho de nós. Muitos deles vieram depois, desses mensageiros desencarnados, vieram depois. Como assim? É um familiar que desencarnou, que foi imediatamente por causa que ele já tinha uma vida regrada, disciplinada, pessoa de bem. Então, passando aquele período mais ou menos longo, ele passou a voltar com a permissão de Deus, juntinho de nós, para nos proteger, nos intuir, para nos defender. Eu não entendia muito, que eu sonhava com uma irmã minha que tinha morrido há algum tempo. Eu via ela entrando, quando ainda a casa espírita era lá em casa. E nós cedemos uma peça lá, grande, né, da garagem, para fazer os primeiros encontros até de não pagar aluguel. E ela entrava por trás da casa. Chegava pela frente e passava por lá e vinha. E um dia eu perguntei para ela por que ela não entrava pela frente. Ela disse, porque eu não quero que ninguém me veja, eu vim aqui te ajudar. E aqui muitas vezes eu vi ela. Às vezes na sala do passe, daí eu já sei. Ela veio ajudar. Então, às vezes um familiar, não importa a idade, né? Conforme as condições que ele se encontra, não é para achar que já está ajudando. Não, isso leva um bom tempo. A gente não sabe mais ou menos quanto tempo. Mas ele poderá ser um desses mensageiros de Deus já, para ajudar. Esses momentos são preciosíssimos para nós. O primeiro momento é esse que eu comentei. São os emissários de Deus, os antigos profetas também e os emissários que vieram para nos ajudar. Um momento muito importante para nós. Mas pouco foram aqueles que entenderam e aceitaram o convite de Deus. Poucos foram aqueles que escutaram Jesus quando ele esteve entre os encarnados. O segundo momento é aquele que Jesus fala: entrai pela porta estreita. O tema abordado pela nossa irmã Aide segunda-feira passada. Que são policiar as vontades nossas, que não tem limite muitas vezes. Não sabemos nos sacrificar, não sabemos nos privar das coisas. Tem que saber esperar, se sacrificar, dar tempo ao tempo, as coisas vão acontecendo. Por isso Jesus pediu, entrai pelas portas estreitas, porque a porta das facilidades são largas. Mas sem valor moral. E nós temos que conquistar, tem que ser conquistado. Aí o cara diz assim, bom, eu tenho tudo o que eu tenho pelo meu esforço e meu trabalho. Eu tive perdas? Tive. Mas eu superei. E agora estou de novo lutando. É isso aí. É a vida comum de todos nós. A porta estreita a vida limitada, uma moral bem conduzida, não cair no vício. Fazer as coisas certas, porta estreita. Nem sempre é fácil, mas é necessário nós fazer o que devemos.
e não tudo que queremos, que podemos. O terceiro momento é quando Jesus cobra de nós. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Daqui 15 dias vai ter essa palestra. Jesus cobra. Então, os títulos, as posses, os nomes ilustres, os cargos de destaque e tantas outras vantagens do mundo material, para o mundo espiritual não tem grande importância se eu não subvalorizar e aproveitar para o meu e para o benefício dos outros. Se eu espizinhei, eu machuquei, eu me vangloriei de ser um sangue azul, porque tenho posses, porque tenho títulos, porque tenho nome ilustre, porque eu tenho cargo importante. Tudo isso fica. Não levamos. Não são os títulos. E é aqui que Jesus dá uma puxada na nossa orelha. Entrar pelas portas estreitas é valorizar tudo isso que chegou nas minhas mãos, mas não para me vangloriar, humilhar os outros. Continuar sentindo uma pessoa que está buscando, que está entendendo, que está proporcionando para os outros as vantagens também. Então, por isso, Jesus cobra o terceiro momento, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão nos céus. Não adianta, diz ele, se tu não fazes o que eu digo. Jesus pega firme. Não adianta tu vir, chegar no plano espiritual e dizer, mas Senhor, eu estava lá palestrando, você não lembra? Eu fiquei horas e horas preparando a palestra. Você não lembra que me ardiam meus olhos, tive que pôr colírios? Não lembra que passou da hora de comer e eu estava ainda lá sentado? Você não lembra que eu tinha meu trabalho e só nos momentos que dava uma brechazinha eu corria ler e preparar, que a maioria que trabalha tem pouco tempo? Não adianta. Se tu não fazes o que eu digo. Então, se a gente está aqui falando, não quer dizer que a gente seja essa pessoa. Tem muita coisa para nós corrigir em nós. Muito. Como todos os outros têm. Então, esse terceiro momento, Jesus dá uma puxada na orelha. Não diga Senhor, Senhor, se tu não fazes o que eu digo. Daí eu rezo o Pai Nosso todos os dias, daí fica fazendo fofoca, falando mal dos outros, guardando rancor, maldizendo, rogando praga. Senhor, Senhor, mas não fazes o que eu digo. Isso é, como Jesus, às vezes eu digo nos estudos, Jesus disse, meu fardo é leve. Eu digo, mas não é tão leve, não. Nessa proposta de nós nos corrigir, não é tão leve, porque não é tão fácil a gente se corrigir de um dia para o outro, não se corrige. A gente tem que se esforçar todos os dias, um pouquinho por dia. Então, nós não podemos contribuir na construção de um mundo melhor se nós não formos melhores. Nem que seja um pouquinho por vez, mas não retornar a cair no erro. E o quarto momento dessa chamada é
através que Deus chama, né? Chamada de Deus, é através do Evangelho. O Evangelho em que quando você lê, porque a maioria de vocês receberam o Evangelho no mês de dezembro do ano passado. Espero que ele não esteja criando teia de aranha. Que ele seja aberto todos os dias, feito uma pequena leitura, não precisa fazer pedido nenhum e reza o Pai Nosso. Ele é o antídoto contra todos os nossos males. Males de pensamento mau, males de língua má, males de atitude má. Ele nos ajuda a dar uma puxada no freio. Mesmo que a gente não perceba. A gente fica com aquela vontade, daqui a pouco, não faz mais. Não é legal o que eu ia fazer. Então ele é para usar lá, todos os dias, lá no lugar bem fácil de você pegar. Você dá uma passadinha, abre ele, lê um trechinho. Você sabe que não é para ler muito e nem rezar muito. Eu sempre digo assim, não é para ler muito e nem rezar muito. Mas que tipo de cristã é essa que diz que não é para rezar muito e nem ler muito? Porque se eu segurar comigo só aquele trechinho que eu li, é suficiente. Então eu vejo qual é o capítulo e vejo onde que caiu e leio aquele trechinho. Só aquele é suficiente. Ler muito, não guardamos nada. E rezar muito, a gente se distrai e dispersa o colóquio com Deus. Então a leitura, uma oração recomendada é sempre o Pai Nosso. Pronto. E não precisa pedir nada. Já vamos ficar em equilíbrio, vai ter tudo em ordem, a família, a casa, todos os dias fazer isso. Então, essa ajuda, através do Evangelho, ele traz para nós essa riqueza. E nós nos incluir é isso aí. Se incluir é todo dia eu sei fazer essa prática, para tornarmos pessoas melhores. E a doutrina espírita agora, ela entra com toda a sua autoridade cristã, advinda do Cristo, porque ela é a chave do conhecimento. Ajuda-te que o céu te ajudará não é uma troca, não é uma barganha que nós estamos fazendo com Deus. Tu me ajuda e eu vou rezar para você. Aí eu cometo meus deslizes, meus erros, e daí quando eu preciso eu digo, me ajuda, meu Deus. Que fazes para merecer essa ajuda? Que toda hora está que nem uma criança reinenta ali, pedindo e chorando e sapateando em volta da mãe. Pedindo. Vamos ter sim essa ajuda, mas lembrando que não é uma troca. Mas eu sempre vou, mas eu sempre rezo, mas eu sei o quê? Tu está querendo uma troca. Porque as dificuldades, elas precisam existir nas nossas vidas. Porque nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, não tem como se livrar. Nós não somos anjos aqui, fala. Não é um anjo ainda, mas somos já de Deus. Então faz parte já, ele faz parte. Então, essa chamada através do Evangelho. Devemos honrar a Deus, a origem divina, criando em nós o bem, como uma chuva de bênçãos que vai regrando nossas pegadas para a nossa caminhada nessa terra, para bem viver,
e ser mais do que pó. Nós devemos viver para ser mais do que pó, que o vento leva pelos ares e não fica nada, não sabe para onde foi. Nós temos que viver com responsabilidade, com consistência, com firmeza, sem se deixar abalar, porque é necessário viver bem para merecer essa ajuda toda. Apesar que Ele sempre nos ajuda. Sempre nos ajuda. Então, no final de uma jornada terrena, aí tu pensa assim, nossa, quando eu ficar velhinho, mas vai demorar muito ainda. Não se sabe. Se daqui 5 anos, daqui 10 anos, ou daqui 30 anos, não se sabe. Fim da vida, dizia meu filho. O fim da vida pode ser daqui a um segundo. Por que não? É o fim da vida, mas é muito tempo, não pode ser daqui a um segundo. Nós estamos na mão de Deus e Ele sabe o tempo nosso. Então essa jornada terrena é muito importante, mas não esqueçamos que nós temos o Espírito protetor nosso, que é um irmão espiritual mais elevado do que nós. Esse vai estar sempre junto conosco. Nunca estamos sozinhos. O Espírito protetor nunca nos abandona, então. E que o socorro vem de Deus e não dispensa esforço. Então, que a gente faça o que é possível para merecer essa ajuda que nós pedimos todos os dias, né? Todos os dias estamos pedindo ajuda, meu Deus. Na oração da noite a gente não peça, recomende. Recomende os filhos, recomende os pais, recomende a família, recomende o teu trabalho, os teus colegas de trabalho, recomende o pessoal que frequenta essa casa, o pessoal que estuda, que trabalha, recomende a comunidade Camporê que nos acolhe, o nosso Brasil, o planeta Terra, a humanidade, todo o planeta. Essas são as recomendações que devemos fazer, quase que diariamente na oração da noite, e pedir uma noite tranquila de sono. Que possamos acordar com saúde, com disposição, com ânimo e vontade. Aqui eu deixo um encerramento desse tema, ajuda-te que o céu te ajudará. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. O que eu escutei hoje? Trouxeram-te denúncias? Más notícias? Futilidades? Relatórios malsãos da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões, há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Seleciona as fofocas, fecha os ouvidos. As sugestões verbais para não seja boba, mas faça assim, faça assado, a gente dá muita opinião, né? Também veja o que serve e o que não serve. Tudo que cerca o teu caminho, todos os dias.
Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades? Quantas futilidades a gente deixa entrar aqui dentro e vai armazenando? Relatório da vida alheia? Por que a gente não cuida da nossa vida? Que tem tanta coisa nessa lavoura para ser trabalhada. Do que se meter lá na lavoura do outro. Né? Eu já não gostaria que os outros se metessem na minha lavoura. Isso aqui é o meu quadrado, lá é o teu. Então é isso aí. Essa mensagem é de Emmanuel, através de Chico Xavier. Que sirva para nós, todos nós, se aproximar de Deus cada vez mais e merecer essa ajuda que nós tanto precisamos e queremos para nos tornar uma família melhor, mais bem conduzida, os filhos mais bem orientados, o trabalho com um ambiente melhor para trabalhar, a nossa intimidade aqui dentro, selecionar mais, qualificar mais para nós ser felizes. Daí Deus vai nos ajudar, o céu vai nos ajudar, com certeza. Que sejamos amparados, nossa família também possa receber todos os recursos medicamentosos das equipes espirituais, que durante a noite e mesmo aqui agora, nesse momento, eles estão circulando entre nós. Nós não vemos porque não vai ter porta que chega para vocês escaparem daqui. Por isso que não é permitido a gente ver, né? Brincando. Mas assim, eles estão ouvindo todo o nosso pensamento e já vendo o que vai nos atender. Qual é a prioridade nossa? Eu tô bravo. Eu tô nervosa. Eu tô com dor. Eu tô com preocupação. Tudo isso eles escutam em nós e vão, na medida do possível, dar prioridade para aquilo que é mais necessário atender. E daí, essa é a ajuda que vem do alto para nós. Obrigado. Que assim seja. Nós agradecemos mais uma vez a Deus e a Jesus, a equipe espiritual que se mantém conosco. Procuramos nos manter todos na mesma vibração, em sintonia com o alto, e que possamos nos manter receptivos para o momento do passe, em que cada um vai se beneficiar. E assim, mais uma vez, agradecemos a equipe espiritual e ao mentor de cada um de nós, e ao mentor da nossa casa, nosso irmão Grandes. E assim, em nome de Deus e de Jesus, damos por encerrada a doutrinária dessa noite. Que assim seja. Que assim seja.